algumas semanas, alguns de vocês vêm me perguntando por mensagem direta lá no Instagram o que eu acho a respeito do mesmo assunto, que é o caso da Borzoi. Até então, eu já tinha ouvido falar, eu já tinha visto um rebuliço aqui, outro ali na internet, né, a respeito desse caso, mas eu nunca tinha ido atrás de detalhes do caso. Então, eu não sabia o que responder para vocês. Foi por isso que eu resolvi ir atrás, né, e trazer para vocês esse vídeo. Bom, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e você está no canal Planeta Animal, que foi um espaço que eu separei para você, tutor de pet, que quer saber muito mais a respeito de saúde, bem-estar e comportamento do seu pet. Nesse vídeo a gente vai falar desse assunto polêmico, não é de praxe aqui do canal, eu vim falar desse tipo de assunto, a não ser que me questionem, que me peçam, então fica uma forma muito mais fácil de eu me comunicar com vocês, mas dessa vez eu tô falando desse caso porque realmente muita gente está em dúvida do que está acontecendo, do que pode, o que não pode, e eu vou falar para vocês o que eu descobri, o que eu fui atrás, né, dessa história. Bom, primeiramente, esse caso tem dado o que falar por se tratar, né, de uma das partes envolvidas, a ativista, né, da causa animal mais influente aqui do Brasil, que é a Luísa Mel, né, então ela é uma das partes envolvidas nessa história. E, gente, é uma história cabeluda, mas antes de eu contar para vocês tudo a respeito disso, eu quero falar que eu entrei em contato com as duas partes, né, pelo Instagram, né, e eu já conto para vocês o que cada uma falou. Mas antes, eu vou te colocar a par da história toda. Em dezembro de 2018, a ativista Luísa Mel fez um dos resgates, né, como ela sempre faz, em um canil. Dessa vez o canil era o canil Gabriela Bueno, especializado na raça Bulldog francês, principalmente nos Bulldog franceses exóticos. Na data que aconteceu, né, os proprietários do canil, ninguém da família estava em casa, eles estavam em viagem, né, por conta da formatura de um dos filhos da dona. Em meio à apreensão dos animais, foram recolhidos mais de 140 bulldogs franceses, além de um Spitz alemão e uma cadela de uma raça super rara aqui no Brasil, que é a Borzoi, que inclusive na ocasião foi confundida com uma Afghan Hound. Bom, essa Borzoi ela foi apreendida, né, porque na ocasião a pessoa que resgatou julgou ela muito magra, com cara de doente e tudo, então ela foi apreendida junto com os cães do canil, né, dos bulldogs franceses. Gente, só abrir um parênteses aqui para quem não conhece o Borzoi, tá? Vou deixar umas fotos rolando aí. Mas o Borzoi ele é um cachorro de fato muito magro, ele é um cachorro de corrida. Então ele é muito, muito magro. Ele parece muito com o Greyhound, ele parece muito com esses cães mais que a gente, né, tem mais costume de ver aqui no Brasil, tipo o Whippet, por exemplo. Porém, né, um cão mais peludo, um cão um pouco maior, mas é sim um cão bem magrinho que nem esses que eu citei anteriormente. Então é extremamente magro mesmo, tá? Então é o padrão da raça. O fato é que essa Borzoi era uma cachorra de apoio de uma criança autista, um dos filhos, né, da proprietária do canil. E isso, né, já foi um fato lamentável desde a época, né, que causou aquele alvoroço gigante, né, por conta do tamanho do resgate, né, mas também tinha o lado B, né, da história, que era o lado de ser, dessa cadela em específico, ser uma cadela de apoio de uma criança que precisava, né, daquela cadela do lado. E outra coisa que causou muito alvoroço, né, nesse resgate foi, né, o óbito dessa cadela, a declaração de óbito dessa cadela Borzoi, né, que é a Pia / Antonieta. E o laudo de óbito, né, ele foi feito e assinado pelos veterinários do Instituto Luísa Mel da época. Porém, a mesma foi encontrada por um adestrador em um sítio no interior de São Paulo que já sabia da história. Então, em pouco tempo, né, essa história chegou para a proprietária do canil, que viu a cadela, confirmou ser a cadela, ela viu essa cadela em foto, em vídeo, e disse sim que é essa cadela mesmo. Bom, e o que está causando esse rebuliço, esse alvoroço todo na internet? É porque essa história está pra lá de mal contada. E por isso eu vou te contar agora as duas versões. Lembra que eu falei para vocês lá no início do vídeo que eu entrei em contato com as duas partes pelo Instagram? Pois é, a parte da Luísa Mel não respondeu a mensagem, né? Tá até aqui o print da mensagem que eu mandei para ela. Não respondeu, então o que eu vou falar foi o que veio a público, né? Foi o último pronunciamento da Luísa Mel. Bom, segundo a ativista, os cães vieram com uma condição muito precária de saúde e de higiene. Foram encontrados no local material cirúrgico, carimbos de médico veterinário e também medicamento de uso controlado. Além disso, a Luísa Mel afirmou que esse canil funcionava clandestinamente e que, para as pessoas pararem de ficar em cima dela, quem fez essa apreensão foi a polícia e não foi ela.
Além disso, ela também afirmou que a cadela Pia, né, que é a Borzoi, estava num quarto escuro, sem janela, e já tinha alguns dias que ela estava lá. Bom, enfim, foi isso, né, o que tem, né, resumido na parte da Luísa Mel. E aí eu entrei em contato também com a proprietária do canil, né, e a proprietária conversou comigo. Ela me mostrou alguns documentos, algumas coisas também, né, do caso, e eu vou falar, né, aqui tudo para vocês. Segundo ela, no dia da apreensão, a família estava toda em viagem, não tinha ninguém da família, nem na casa e nem no canil que funcionava do lado da casa. Segundo ela também, não teve, né, acompanhamento de ninguém responsável pelo canil e os cães foram todos recolhidos, além de alguns objetos pessoais, provavelmente em busca de prova de alguma coisa, como um computador, como uma câmera fotográfica também. Segundo ela, o canil dela não era clandestino, tinha CNPJ, era cadastrado na Prefeitura Municipal de São Sebastião e que esse CNPJ, né, deixava o canil como um local de livre comercialização, né, de animais. Além disso, segundo ela, também tinha RT, né, que é o responsável técnico, ou seja, tinha acompanhamento veterinário. Os animais que foram apreendidos do canil eram mais de 140, né, todos bulldogs, e ali no meio tinham muitos machos, né, que eram os reprodutores, e tinham muitos animais que já estavam aposentados, que eram animais idosos, que já não usava mais, né, para o fim de reprodução. Ela afirmou ainda que, na maioria do tempo, esses animais estavam soltos, eles não ficavam sempre presos, como foi mostrado nos vídeos da Luísa Mel, e que eles gozavam de boa saúde e, como eu falei para vocês, tinha acompanhamento veterinário periódico. Bom, agora o foco principal, né, do vídeo, que é a Borzoi. A Borzoi, ela estava na casa deles, não estava no canil, ela não era utilizada como matriz, né, ou seja, ela não tinha fins de reprodução, ela é realmente uma cadela de apoio, uma cadela de companhia. E segundo ela, tanto a Borzoi quanto uma Spitz alemão, que também foi apreendida, né, nessa ocasião, as duas estavam dentro da casa, né, e provavelmente deviam estar, inclusive, dormindo na cama, que era o que elas sempre faziam. Bom, claro que a história tem os dois lados, né, mas eu vou apresentar para vocês algumas incoerências que eu encontrei quando eu li, né, os relatos do assunto. Então eu dei lida em alguns documentos, eu dei uma lida em alguns pronunciamentos, eu reassisti os vídeos do resgate para poder ver, né, e realmente tem muita coisa, tem muita incoerência, né, nessas histórias aqui. A primeira delas é que o mandato foi para busca e apreensão de drogas, de tráfico de drogas. A acusação era essa, tá? E não busca e apreensão de canil clandestino ou maus tratos ou enfim. É um tanto quanto estranho, né, a busca, né, o mandato ser para tráfico de drogas, para busca, né, de drogas e levar tudo, né? Levar cachorro, pet, cachorro de canil, enfim. A segunda coisa, né, é que tiveram alguns cães desaparecidos, alguns cães que saíram do canil e nunca mais se teve notícia desses cães, né? Que o número de cães que saiu do canil é incompatível com o número de cães que chegou e deu entrada no Instituto Luísa Mel. Então, realmente, era algo, né, muito incoerente, né? Então, não se sabe se aconteceu alguma coisa, se tiveram animais extraviados no caminho, se tiveram animais que vieram a óbito, ou se tiveram animais que nunca foram computados. A terceira, para mim, é a pior delas, tá? Que já entra no caso da Borzoi, né? A veterinária assinou o laudo de óbito da cadela Borzoi. E essa cadela foi encontrada por alguém que já conhecia a história. Eu não sei se vocês vão lembrar, na época ficou muito grande a história, a mídia ficou muito em cima da história, né? E tanto a questão do canil quanto a questão da Borzoi vieram à tona, né? Foram levadas em conta. E então muita gente já sabia disso. Esse adestrador, ele foi fazer uma visita para um sítio, né, de um pessoal que, eu não sei se era costumeiro a chamá-lo para poder fazer as visitas, né, e aí ele chegou lá e tinha essa Borzoi. E aí, sabendo da história e tudo, ele desconfiou que poderia ser a mesma cadela, tirou foto, fez vídeo
E aí ele entrou em contato com outras pessoas que conheciam a história e falaram que achavam que era. E aí chegou até, né, a proprietária do canil, que falou que tem certeza que é a cadela, né? Inclusive esses cães, é até fácil de saber, né, porque esses cães são microchipados, né? Essa cadela foi uma cadela importada da Polônia, uma cadela que a dona do canil pagou caríssimo nela, né? Então, com certeza ela é microchipada. Então é fácil saber se é a cadela mesmo ou não, mas não se consegue, né, esse contato direto. E aí, o que foi falado, né, na contraparte, na audiência, que foi um erro de documentação, tá? Mas é estranho, né, você errar um documento tão importante quanto esse. A quarta coisa é que os animais foram todos os animais foram doados e castrados. A gente não sabe exatamente se foi doado em feira ou o que aconteceu, né? Mas se sabe que esses animais não estão lá mais no instituto. Então eles foram doados e castrados antes da guarda acontecer, porque se recorreu e tudo, ainda não acabou o processo, né? Então, provavelmente, né, foram doados e castrados antes, né, do processo ser concluído. A quinta coisa que eu achei muito estranha também foi que foi falado que os animais foram castrados, né, que estavam sofrendo e tudo, né, e para ser doados eles precisam ser castrados, o instituto ele não doa, né, animal sem ser castrado. E, gente, foi falado que os animais estavam doentes. Castração é cirurgia letiva. Então, assim, os animais eles tinham que ser tratados antes de ser, né, passar por uma cirurgia letiva. Senão você bota o animal em risco muito mais, sabe? Então, assim, eu achei um pouco estranho porque as datas meio que não batem, assim. E a sexta coisa que eu achei estranha foi que eu vi, né, eu já tinha ouvido falar isso, mas eu vi algumas pessoas, comigo não aconteceu não, mas eu vi algumas pessoas que eu conheço, clientes, amigos de profissão, que questionaram o Instituto e a própria Luísa Mel a respeito da Borzoi, e eles foram excluídos dos dois perfis. Então eu acho um pouco, eu acho isso estranho. Eu acho que quando a pessoa faz isso, eu acho isso estranho, eu não acho isso normal, sabe? Se você não tem nada a esconder, não responde, não tá a fim de responder, não responde, mas não precisa excluir as pessoas, bloquear as pessoas, enfim. Independente se você é a favor ou contra o comércio, né, de animais domésticos, a gente tem que chegar num acordo de que essa história está mal contada. E essa história provavelmente vai ser uma história que vai demorar muito ainda para chegar no fim. Não adianta você tentar justificar alguma coisa já que entrou no canil, leva os pets também. Não, são coisas diferentes, né? São coisas totalmente diferentes. A gente tem que tratar cada caso como um caso individual. Bom, a Pia, né, que é o nome real dela, o nome de quando ela morava no canil, hoje ela chama Antonieta, ela ainda está no sítio, né, que ela foi encontrada, o processo ainda corre, ainda tem muita água para rolar, tem muita coisa, eram, né, mais de 140 animais, então é uma coisa que vai demorar um pouco. A justiça, né, no Brasil ela é muito falha com relação a muita coisa, até mesmo porque a gente tem muito pouco perito, né, veterinário, então é bem complicado, mas a gente fica aí querendo saber o que vai ser resolvido. Me conta aqui nos comentários o que você acha dessa história, me conta aqui nos comentários se eu deixei de falar alguma coisa muito importante, né, porque se caso eu tenha deixado de falar eu vou atrás e talvez, quem sabe, eu não venha com um vídeo mais atualizado para vocês. Então é isso, gente, a gente se vê no próximo. Tchau!